Olá pessoal, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, Maranata para todos vocês que têm nos acompanhado. Está no ar mais uma vez o nosso programa Fé Podcast. É o que vos falo, sou o Ângelo Jovete, o apresentador desse programa. Hoje o nosso tema é a Igreja Verdadeira e as suas características. Mas antes, porém, subscreva o nosso canal, deixa o teu like, assina o sininho das notificações para estar informado do melhor conteúdo religioso que existe só nesse canal. Hoje a nossa casa está recheada, temos a honra de receber o nosso bem amado Apóstolo Fernando Caombo. Paz e graça. Paz e graça, paz e graça. Como estás? Deus em Cristo abençoe. Nós estamos na santa paz do Senhor. Bem. E é uma grata honra nós estarmos aqui bem a este espaço, né, Fé Podcast, e estamos gratos pela recepção maravilhosa que o amado ministro teve conosco, o ministro Ângelo Jovete Dulo, que para nós é um irmão, uma família, e louvamos a Deus pela sua vida. Amém, amém. Bem, vamos falar rapidamente como foi o processo para estar aqui, como foi o processo, a tua trajetória para se tornares esse ministro de Deus. A trajetória foi longa, estamos a vir de uma longa estrada, tivemos alguns desafios, né, de lá para cá, e esses desafios na verdade, contribuíram para que nós estivéssemos aqui até a data de hoje. Trabalhamos em muitos setores, em muitas organizações, em muitas atividades, encontros, participamos em muitos encontros, e aquilo só contribuiu para que nós estivéssemos aqui até aos dias de hoje, né? Nesse momento estamos a trabalhar no Ministério Barco de Jesus, e eu, como vos falo, né, Apóstolo Fernando Caombo, estou a trabalhar lá como líder, né, visionário local, e não trabalho sozinho. Estou com o pastor Mazambé, companheiro na fé, homem de Deus, uma equipa vasta de obreiros, né, e cooperadores. Estamos localizados aqui mesmo na Boa Vista e aos lados do Quilo, Catabu. Estamos lá a trabalhar já há 6 anos. E por mais incrível que pareça, estamos lá já há 6 anos e a luta tem sido grande, mas tem contribuído para que o benefício seja pleno. Então, louvamos a Deus por essa conquista e maravilha. Amém, amém. Bem, apóstolo, vai nos falar sobre o tema, a igreja de hoje e as suas características. Na realidade, é um tema muito rico e bonito. Antes, porém, nos explica um pouquinho sobre o tema, a igreja verdadeira e as suas devidas características. Bem, entrando sobre o assunto sobre a igreja, é um assunto pleno, longo, prolongado, mas vamos procurar ser, né, curtos e objetivos naquilo que é o tema de hoje, que é a igreja de Cristo, ou a igreja verdadeira, e as suas devidas ou respectivas características. Na verdade, quando falamos sobre igreja, ela vem de um termo grego, né, eclésia, que significa chamados, ou aqueles que foram chamados para fora. Aqueles que foram chamados para fora, ou se calhar comissionados, separados para uma determinada missão. Somos nós a igreja, e também eu defino a igreja como a manifestação do atributo de Deus, defino a igreja como a manifestação da vontade de Deus. E a igreja, ela deve estar repleta das qualidades daquele que na qual o chamou. Se a igreja é aqueles que foram chamados para fora, quer dizer que tem alguém que é responsável em que na qual lhe chamou. E quem nos chamou, senão Cristo? Quem nos chamou, senão Deus? Se nós vermos a palavra de Deus, está a dizer, Salmos capítulo de número 100, no seu versículo 2, ela vem dizer, foi Ele e não nós que nos chamou e que nos escolheu como ovelha do seu pasto. Logo aquele que nos chama é Cristo, logo aquele que nos chama é Deus. Então,
quando nós somos chamados para fora, nós devemos manifestar aquilo que é a qualidade daqueles que nos chamam. Então, a Igreja de Cristo, ela deve manifestar as qualidades e o caráter daquilo que é Cristo. Então, a Igreja é nada mais nada menos que a Eclésia, chamados para fora, comissionados para uma missão e separados por Cristo. Amém. E quais são verdadeiramente as características de uma igreja? Na verdade, a característica da igreja, como nós falamos aqui, a igreja é aqueles que foram chamados para fora, comissionados para uma missão. E, na verdade, como nós devemos caracterizar aquilo que são, ou aquilo que é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo, primeiramente, biblicamente falando, nós podemos constatar, né, na verdade, aquilo que é a palavra de Deus. Aonde é que nasce a igreja? A igreja nasce por meio da palavra de Deus. Está a dizer a palavra em Romanos capítulo número 10, no seu versículo número 17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Aonde nasce a igreja de Deus? A igreja de Deus, ela nasce dentro e por meio da palavra de Deus. E aonde é que a igreja de Cristo ela subsiste? A igreja de Cristo ela subsiste por meio da mesma palavra de Deus. Logo, uma das ferramentas ou das provas de que a igreja é de Cristo não, é quando ela manifesta as qualidades, as características do próprio Cristo. Aleluia. Então, isso é uma das formas que manifestam ou mostram a igreja de Cristo. O outro ponto que eu quero me basear é que a igreja de Cristo, disse que a igreja de Cristo ela manifesta as qualidades de Cristo. E quem é Cristo se não é santo? E quem é Cristo se não perfeito? A palavra vai dizer, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, sede santos, assim como aqueles que vos chamam é. Então, a igreja de Cristo, uma das qualidades, características da igreja de Cristo, é a igreja que andam na santidade de Deus. Toda a igreja de Cristo, ela precisa e deve carece andar debaixo da santidade de Deus. E a outra característica que apontam se a igreja de Cristo ou não, é quando nós, aleluia, vemos o nível da submissão que essa igreja vai ter diante do Deus dele. Aleluia. Deus disse que vós não eres povo. Vocês não eram meu povo. Mas eu, por amor de vós, vos escolhi para que vocês fossem meu povo. Por isso que 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz que vocês são a geração eleita, o povo adquirido, a nação santa, que foi chamado para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então, uma das características de que a igreja de Cristo é quando andamos debaixo da obediência da palavra de Deus, do próprio Cristo. Então, o outro ponto é que a igreja verdadeira de Cristo é a igreja que nasce por meio da palavra. E toda igreja que anda e permanece por meio da palavra é uma igreja que não alegra a todos, não agrada a todos. Satanás nunca se alegrou com a igreja que anda debaixo da obediência da palavra de Deus. Por isso, toda a igreja de Cristo é perseguida por Satanás. Toda a igreja de Cristo é atacada por meio de Satanás. Pastor, mas aqui vamos escandalizar um bocadinho quando nós falamos que, aleluia, então, uma das características da igreja de Cristo é aquelas que são perseguidas por Satanás. A igreja de Cristo sempre é atacada e perseguida por Satanás. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 12, vamos entender que está a falar da mulher e a antiga serpente. Quando falamos da antiga serpente, tipologicamente ela aponta para Satanás. E a mulher, espiritualmente ou biblicamente,
ela está a falar sobre a igreja. E lá em Apocalipse 12, está a falar que a antiga serpente, ela se levantou contra a mulher. Está a falar que a antiga serpente, Satanás, se levantou contra a igreja. Porque a mulher, ela biblicamente, ela representa a igreja. Então, uma das características da igreja de Cristo é aquelas que são atacadas por Satanás. Toda a igreja de Cristo, ela é perseguida, é atacada por Satanás. Aleluia, amém. Aleluia, amém. E nós vamos entender que quando nós entramos em 1 de João, capítulo de número 4, ele vai dizer a seguinte palavra: acautelai-vos dos falsos profetas, não vos enganeis por qualquer tipo de espírito, porque o espírito do anticristo, ele já está no mundo. Todo aquele, porém, que vos falar que Cristo, ele veio em forma de carne e morreu por nós, aquele tem o Espírito de Deus. E todo aquele que te dizer que, na verdade, Cristo não veio em forma de carne, aquela pessoa ou aquele Espírito não vem de Deus. Então, nós podemos caracterizar que a verdadeira igreja de Cristo, ela se nota e se denota por meio da mensagem. Aqui não é o corpo, aqui é a mensagem. Ele disse: todo aquele que vos pregar que Cristo veio em forma de carne, aquele é Espírito de Deus. Então, toda igreja que prega que Cristo veio em forma de carne e morreu por nós, aquela igreja de Cristo. Então, uma das formas de nós caracterizar a igreja de Cristo é por meio da mensagem. Nós, às vezes, nos atrapalhamos, amado ministro apresentador, Ângelo Jovetti, nós, às vezes, nos atrapalhamos em identificar a igreja por meio de ar-condicionado, por meio de mosaico, por meio de vidros, por meio de beleza. Não, aqui como tem sete ar-condicionado, essa é a igreja de Cristo. Aqui como tem cadeirão bonito, é a igreja de Cristo. Desde os tempos remotos até o tempo de hoje, a igreja não se define por ar-condicionado. A igreja não se define por meio de cadeiras bonitas. A igreja não se restringe por meio de quatro paredes. Mas a igreja é definida e caracterizada por meio da mensagem. Toda aquela igreja que prega que Cristo é Senhor e morreu por meio de nós e pelo seu sangue puro carmesim, fomos trazidos da morte para a vida, do pecado para a santidade. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Então a igreja se define por meio da mensagem. A igreja se caracteriza por meio da mensagem. Amém. Amém. Deu para entender realmente o que é, quais são as características da igreja. O apóstolo falou muito bem as verdadeiras características de Deus. Amém. Da igreja. Como posso dar conta que estou numa igreja verdadeira de Cristo? Ok. Uma das formas de o amado ministro perceber se está numa igreja verdadeira ou uma igreja de Cristo ou não, é a mensagem. É a mensagem. Eu disse na minha abordagem passada, ou bem mais recente, que pessoas há que pensam que a igreja verdadeira, ela se identifica por meio de belezas físicas. O próprio Cristo disse que eu não habito em templos feitos por mãos de homem. Eu não habito em templos feitos por mão de homem. Ele disse que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Quer dizer que no meio da igreja, independentemente da beleza que lá vê, Cristo não habita na cadeira, não habita no pano de coração. Cristo habita dentro do homem. Por isso que ele chegou para Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro quer dizer pedra. E Cristo disse: tu és Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei, quer dizer, além de tu que és pedra, há uma pedra que está em cima de ti.
Cristo disse, não ficará pedra sobre pedra que não será destruída. Mateus capítulo 24. Não ficará pedra sobre pedra. Quer dizer que, para além de eu como pedra, ele disse, eu sou a pedra da esquina. Além de mim como pedra, não pode haver uma outra pedra além de mim. Mas, amado apresentador, Cristo vai dizer que tu és pedra, Pedro. E sobre você que é pedra, edificarei a minha igreja. Quando Cristo disse eu edificarei a minha igreja, estava a falar para Pedro, eu edificarei os meus princípios em você. Eu edificarei os meus mandamentos em você. Eu edificarei, aleluia, a minha doutrina, o meu fundamento em você. Então, a igreja de Cristo, o amado perguntou se, como é que eu posso identificar se toda uma igreja é verdadeira? É por meio da mensagem. Ele disse que eu edificarei a minha igreja sobre você. Quando ele disse isso, é os princípios, é os mandamentos, é a doutrina que eu vou fundamentar dentro de você, em você. E nota que Pedro ali, amado ministro, Pedro ali, ele estava a representar a igreja. Estava a representar nós. Quer dizer que ali Cristo está a falar comigo e com o amado apresentador. Era nós. Eu edificarei os meus princípios em você. Quer dizer que toda igreja que se diz que é igreja de Cristo deve ter como pilar a doutrina de Cristo. Por isso que Paulo encontrou uma confusão entre ele próprio, ou seja, entre a igreja, a se comparar ele e Apolo. Não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Paulo disse, será que vós não sois carnais? Quando vocês dizem que eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, vocês não sois carnais. Portanto, ninguém vos pode pregar um outro tipo de fundamento além daquilo que eu vos tenho posto. 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 11, Paulo disse, e ninguém vos coloca um outro tipo de fundamento além daquele que vos tenho posto. Qual? Jesus Cristo. O fundamento principal. Então, a igreja de Cristo é identificada por meio do tipo de fundamento que ele apresenta. É realmente uma boa abordagem da parte do homem de Deus. Existem pessoas, né, que estão na igreja e eles reconhecem que os ensinamentos da sua igreja geralmente não têm padrões bíblicos, mas mesmo assim eles permanecem lá na igreja. E tem essa teoria em dizer que a igreja não salva, o que salva é o coração. Quer dizer, estou dentro da igreja, né, mesmo pregando mal, mesmo distorcendo o fundamento bíblico, mas desde que o meu coração está limpo, então eu sou salvo por intermédio do meu coração. Eu queria que o apóstolo explicasse um pouquinho sobre essas pessoas que estão nessa posição, estando na igreja que a pregação não tem fundamento, porque a igreja verdadeira tem fundamento de Cristo, tem ensinamentos de Cristo, tem a raiz e o domínio de Cristo. Então essas igrejas não têm, mas existem pessoas que estão e defendem essa teoria, mesmo estando nessa igreja, eu sou salvado por aquilo, eu sou salvo por aquilo que eu sou dentro do coração. Bem, falando sobre o coração, Salomão foi claro em dizer, em Provérbios, em tudo que se deve guardar, guarda porém o teu coração, porque de lá procede a fonte da vida. Uma das coisas principais que o homem tem é o coração. Primeiramente, depois o coração, que estão interligados. E quando Salomão fala isso, em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, Salomão entendeu, é o coração que lhe fez cair, é o coração que lhe enganou. E a Bíblia é clara em dizer que enganoso é o coração do homem. E na verdade, Cristo, como entendeu perfeitamente o segredo do coração, ele começa a entender que, e ele começa a dizer para alguns homens, na verdade, vocês falam com lábios, mas o vosso coração, ele está distante de mim. Cristo sabe, quando não se tem condições de expressar ele sobre o coração, não lhe expressa pela boca. Quando você não expressou Cristo no teu coração, não expressa pela boca.
Porque se você expressar pela boca e não expressar pelo coração, nada você está a fazer. Primeiro, antes de abrir a boca, abre primeiro o teu coração. Então, o que eu queria dizer para o amado apresentador, ministro Ângelo Dulo Jovetti, é que a Bíblia está a dizer que, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Algumas pessoas, eles estão infiltradas nesses lugares por falta de conhecimento. Não conhecem a verdade, não conhecem a palavra, não conhecem as ferramentas, então eles são enganadas, são odrabadas, são mentidas, mas algumas pessoas estão lá por estar simplesmente. E na verdade, nós procedemos de acordo com o conhecimento que nós temos. E na verdade eu tenho dito sempre assim, como disse a primeira vez, a falta de conhecimento faz com que muitas pessoas agem de acordo com a forma que estão a agir. Há pessoas que fazem coisas por não terem conhecimento e há pessoas que fazem coisas por não terem conhecimento. Ok? Há pessoas que fazem coisas por não conhecerem, há pessoas que fazem coisas por não terem noção. Então, biblicamente falando, a falta de conhecimento leva as pessoas para a destruição. A palavra vai dizer que siga e prossiga em conhecer a Deus. Quando nós não conhecemos a Deus de verdade, a Cristo de verdade, é o motivo em que na qual nos leva a sermos, odrabados, mentidos, deturpados e muito mais. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus de verdade, quando nós conhecemos a ferramenta de verdade, pode vir falsa doutrina, pode vir falsos ventos, nós não somos odrabados nem mentidos. Por isso que Cristo entendeu essa revelação e vai dizer assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos pensaram que Jesus está falando de fermento para fazer pão. Então disseram assim, Senhor, será que esses homens vão vir com farinha, trigo para nos fazer pão? Não, eu não estou a falar isso. Estou a falar a palavra que sai da boca dele, a ferramenta que eles usam. Ok? A doutrina deles. Tenham cuidado com a doutrina dos fariseus. Porque por meio dessas doutrinas, você podem ser deturpados, podem ser mentidos, podem ser odrabados. Então certas pessoas vivem essa condição que o amado apresentador perguntou, por falta de conhecimento. A falta de conhecimento é a resposta que eu posso apresentar para o amado caro apresentador. Amém. Eu ainda insisto, acho que eu vou insistir nesse ponto. Amém. Homem de Deus, perdão por isso. Existem pessoas que estão dentro da igreja, né? Onde há idolatria. Eles conhecem, né, que a idolatria é uma abominação, é um erro, e Deus reprova isso. Amém. Mas mesmo assim, estando lá, e o apóstolo acabou de explicar recentemente aqui que existem dois tipos de pessoas, né? Aqueles que estão lá por inocência, aqueles que estão lá por consciência mesmo, né? Então, como fica essas pessoas? Eu conhecendo que estou num lugar errado, mas mesmo assim, por causa do nome que a denominação me deu, da função que eu exerço, permaneço ainda. Como fica geralmente essas pessoas dentro dessa igreja? Porque a igreja verdadeira tem as suas características. Amém. E estando numa igreja que não consta dessas características, como tem sido? Explica um pouquinho como é esse processo. Na verdade, o objetivo, quando nós... eu tive há tempos com um homem de Deus, certo, e ele convidou-me para participar no monte de oração, e ele falou assim para suas filhas, o dia que vocês descobrirem uma falsidade em mim, que aquilo que eu vos prego é mentira, sem eu vos mandar você me abandonar, me abandonem. Sem eu pedir que vocês me abandonem, podem me abandonar, vão. Porque quando eu se desviar de Cristo, então vocês estão autorizados para se desviar de mim. O objetivo principal dessas pessoas, quando se descobre isso, é mesmo procurarem um outro lugar para se estar. Porque na verdade, a Bíblia está a dizer, filhinhos, na verdade, o anticristo já está no meio de vós. 1 João capítulo 2, versículo 18. O anticristo já está reinando no meio de vocês. O que é anticristo? Anticristo é todo aquele que contraria os princípios de Deus. Quando aparece um pastor, quando aparece um apóstolo, um profeta, a dizer que Cristo nosso Senhor é anticristo. Quando aparece um tipo de ministro, homem de Deus,
a dizer que a palavra não salva, a salvação vem por meio de Cacó Felipe, a salvação vem por meio de Mandimba, a salvação vem por meio desse fio, desse lenço, então esta pessoa é anticristo. Logo, a solução ou a palavra para essas pessoas é que eles se separem, saem. Mas uns não saem por meio de que já a mentira já entrou, já estão acostumadas. Estás a ver as pessoas do bairro? Uns estão acostumados a beber água mineral. Eles bebem água mineral. Se você lhe der água da torneira, não vai aceitar. Porque já está habituado a beber água mineral. Já é um costume. Hábito tornou-se costume. Quando você vê água da torneira, você pensa que é finúria, mas não, ele acostumou-se assim. Está habituada. E tirar uma doutrina, uma palavra, um ensinamento de alguém que já foi infiltrada, é algo muito complicado. Mas a solução, quando essas pessoas descobrem isso, é mesmo se afastar, procurar uma outra igreja, um outro pastor, uma outra pessoa para orientar. Porque no final, o que vai acontecer? No final da história, vai acontecer a palavra que diz em Mateus capítulo 7. Uns virão em meu nome, preguei, profetizei, libertei. Mas eu direi abertamente, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Ok? Então, por meio do erro de um, ele também pode pagar. Mas há uma palavra que eu digo sempre. O erro não é transmissível. E na verdade, cada um foi dado, ok? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, a decisão de cada um. Mas a consequência, ok? Cada um também vai assumir. Quer dizer, o tipo de atitude que você vai ter hoje, a consequência amanhã você vai assumir. Então a palavra, meu representador, para essas pessoas é que saem mesmo daquele lugar. A pergunta é, se Cristo encontrou religiões, Cristo encontrou igrejas, Cristo encontrou denominações, mas ainda assim entrava nas sinagogas para pregar. Se lá já pregavam a palavra de Deus, lá já ensinavam, tinha escribas, fariseus, doutores da lei que conheciam a palavra, que pregavam. O porquê que Cristo entrou, pregava mais o evangelho. Ok? Pregavam o tipo de evangelho. Porque aquilo que pregavam ali era coisa distorcida, deturpada, que precisava de uma intervenção. E essa intervenção foi comissionada para Cristo. Ele entrou para pregar. Para que aquele evangelho caduco fosse retirado. O evangelho da salvação fosse implantado. Existem pessoas que estão presas em denominações, em religiões, em lugares, em doutrinas fúteis, em doutrinas medíocres, em doutrinas devastadoras, em doutrinas desviantes que precisam ser libertadas. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos quase a terminar, mas antes, porém, eu queria fazer uma questão ao apóstolo Fernando. O que esses pastores, esses líderes devem fazer para que a sua igreja seja verdadeira? Glória ao Senhor Jesus. Existem alguns que foram infiltrados. Hoje em dia há muitos tabus, né, de pessoas que correram para ser consagrados. Na verdade não tem, se calhar, ministério, Cristo nos chamou. Então bateram uma documentação, legalizaram a igreja, na verdade pegaram uma documentação pastoral e fizeram, e abriram suas religiões, estão indo sem chamado, sem ministério, sem palavra. Alguns fizeram só uma teologia rápida para poder consagrar, porque existem hoje em dia, né, lugares que só se consagra a pessoa que tem documentação, né, e documentação de um licenciado em teologia de todos os ramos para ser consagrado. E depois amanhã, qual é a consequência? O pastor caiu com a ovelha, o pastor fez isso na igreja, o pastor roubou a oferta da igreja, comprou carro com oferta, o pastor fez aquilo. Por quê? Porque não foi chamado. Erros acontecem, lutas acontecem, ok? Na verdade, a solução é qual? É nós nos arrependermos, entramos na palavra de Deus,
praticarmos as obras de Cristo e reconhecer a palavra de Deus, procurar um orientador espiritual. Por falta de orientador espiritual, estamos a deturpar algumas coisas dentro do Evangelho de Cristo, estamos a desviar os princípios de Deus. Então, procurar um orientador, procurar alguém que possa instruir e se posicionar realmente no caminho de Cristo. Na verdade, coisas também acontecem por meio das palavras proféticas que estão escritas, que nos últimos dias haverá isso, haverá aquilo, estão a acontecer. E uma das coisas que nós podemos cancelar é qualquer tipo de profecia, mas a profecia bíblica é uma profecia que o tempo não pode cancelar, o tempo não pode anular. Se está escrito que haveria igrejas falsas, pastores falsos, profetas falsos, então há que se cumprir. Mas, na verdade, nós, como sendo separados, existia um tempo que, no tempo do profeta Elias, muitos profetas se corromperam, caíram, mas Deus disse que eu escondi para mim mais 7.000 que não se dobraram. Então, nós como que ficamos como separados, devemos nos precaver, nos nutrir, nos munir da palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que quando isso aconteça no nosso meio, não aconteça. Mas para aqueles que estão nessa condição, o conselho é: procura um orientador, né? Desvia-se desse caminho, pratica as boas obras, a palavra de Deus, procura um orientador para que possa te orientar, para que o teu caminho seja alicerçado aos mandamentos e às ferramentas de Cristo. Amém, amém. O nosso tempo já se foi. Amém. E como é a honra da casa, né? A quem vai os teus abraços, teus agradecimentos, teu abraço para essa câmera aqui? Na verdade, eu queria agradecer primeiramente a convocatória. Não digo que é um convite, uma convocatória da parte do amado ministro Ângelo Jovete Dulo, que é um irmão para mim, um companheiro na fé de longa data. Oramos juntos, crescemos juntos. Foi um grande pilar para mim, para o meu ministério e muito mais. E ao produtor, né, Deus também abençoe. Aos que me acompanham aqui nesse estudo da Fé Podcast, Evangelista Batista, Pastor Mazambé, né, que é o meu vice-pastor lá no Ministério Congregação Barco de Jesus, que está aqui na Boa Vista, Quilo Quilo. E também queria agradecer já a todo o Ministério Congregação Barco de Jesus, a juventude, né, as adolescentes, as crianças, as mamás, os papás, em especial os obreiros também. Deus em Cristo abençoe. A minha família, a minha mãe, senhora Ana, senhor Gines, a toda a família em casa, irmãs, famílias todas, que Deus em Cristo possa assim abençoar. Amém. Apóstolo, último conselho, que conselho deixa para essa juventude, para a igreja atual? Amém. Rapidamente, conselho para a igreja. Até quando o presidente disse aqui sobre a juventude é um caso primordial e principal, né, sobre essa geração, mas Deus abençoe. Eu quero mandar uma orientação geral para toda a comunidade cristã, né, desse século XXI, dessa geração, tantos dessa nova geração, dos antigos, todo que é a Igreja de Cristo. A orientação é: andemos debaixo da palavra de Deus, andemos debaixo da orientação de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, jamais somos enganados, jamais somos mentidos, jamais somos deturpados. Quando nós conhecemos as ferramentas de Cristo, jamais somos guiados por ventos e doutrinas estranhas. A palavra diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. O motivo que vai te levar para a morte espiritual é mesmo só falta de conhecimento. Então, pratique as boas obras, ok? Ande debaixo da palavra de Deus, ore mais, jejue mais. Você que deixou de orar, volte a orar. Você que deixou de jejuar, volte a jejuar. Volte para a igreja, volte para a palavra, volte ao primeiro amor, volte para Cristo. Os tempos estão se indo, então é o momento de nós reconhecermos que Cristo é o Senhor. Então, Ele disse que escutou a porta e bato, aquele que abrir com Ele cearei. Então, minha orientação para você é: pratique a palavra de Deus, ande debaixo da palavra de Deus, tenha muito cuidado, né? Ande debaixo da palavra de Deus, para que amanhã não apareça alguém para que possa desviar-te dos mandamentos e dos caminhos de Deus. Então, Deus em Cristo abençoe, né? Muita força para ti, toda a família, a toda a igreja de Cristo, que Deus em Cristo possa abençoar. Amém. Meu muito obrigado, apóstolo, por ter nos honrado com a tua presença. Amém. Ficou aqui o mais essencial da informação. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o teu like, assine o sininho das notificações,
Isso ajuda não só transmitirmos os bons conteúdos religiosos, mas também ajuda a promover o bom nome de Cristo Jesus. Meu muito obrigado a todos que nos acompanham, nosso fiel amado Francisco Manuel, que nos acompanha a partir da França. Ele não perca nenhum episódio nosso. Nossa serva Teresa de Mel também, que nos acompanha a partir da França. Meu muito obrigado. É por isso que nós existimos, é por vocês que nós estamos aqui. Meu muito obrigado, boa continuação. Até já.